Meu nome é Gustavo Dávila e você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria. E hoje estamos em um ambiente diferente. Estamos aqui em Alphaville, no Connect TV, e meu convidado, uma pessoa muito especial, muito querida por mim, professor Marco Antônio Gioso. Muito obrigado, professor, pela sua presença, por esse nosso bate-papo de hoje. Obrigado, eu que agradeço, Gustavo. Muito bom. Professor Gioso, está aí há 40 anos no mercado, pai de 4 filhos, esposo, marido da Priscila, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele dentro da medicina veterinária. Professor, queria que você pudesse compartilhar com todos aqui como foi o início da sua formação, como foi realmente se despertar a paixão pela veterinária. Porque eu tinha 2 tios, o tio irmão do meu pai e o tio irmão do meu avô, que eram médicos veterinários. Pra você ter uma ideia, um deles se formou em 1938, morreu em 86. E o meu outro tio, irmão do meu pai, também era médico veterinário, os dois se formaram na Universidade de São Paulo, e eu com aquela coisa, né, 2 veterinários, eu falei, isso que eu vou fazer, e entrei na universidade, cursei a universidade, quis sempre dar aula. Eu, logo no primeiro ano de faculdade, eu já achava que eu queria dar aula, eu já gostava daquilo. E isso foi bom, sabe por quê? Porque, como dizem, né? O destino vai tudo se juntando assim. Eu falava que eu queria dar aula. Alguns falavam que eu era louco, que eu estava me achando, etc. Mas eu falava desde o começo. Isso foi bom por quê? Porque os professores já percebiam que eu queria dar aula, já sabiam que eu queria dar aula. Quando eu me formei, um ano depois, eu estava na residência em cirurgia, na USP, né? E um professor me chamou. Falou, você não queria dar aula? Eu falei, sempre quis então. Vai abrir uma vaga em cirurgia, você quer tentar? Tentei, passei e fiquei lá. E para você ter uma ideia, eu comecei a dar aula lá em 90, como professor de cirurgia. E depois criei outras disciplinas lá e me formei agora. Em 2023 eu me aposentei oficialmente. Então já tem 40 anos que eu estou nessa vida. Bacana, você teve então o exemplo dos tios para despertar essa paixão pela veterinária. Como foi esse início logo depois de formado, tendo em mente, né, o fato de querer ser professor, de querer contribuir desde a formação, da base ali acadêmica? Como foi para você essa experiência? Olha, eu vou até contar uma história que eu nunca contei, e até porque eu fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás. Quando eu me formei, eu quis fazer, comecei a gostar de cirurgia e comecei a fazer residência em cirurgia. Comecei a gostar da área de odontologia veterinária, que ninguém fazia odontologia em animais. E estudei, tanto que eu fui fazer faculdade de odonto, né? Eu dava aula de manhã e de tarde, e à noite eu era aluno. E o meu tio, que era o irmão do meu pai, Vicente Gioso Filho, ele não confidenciou, quem confidenciou foi um amigo dele, muitos anos depois, tipo 30 e poucos anos depois. Ele falou, você sabia que quando você se formou, ou estava se formando, seu tio estava montando uma clínica para você, ou ia montar uma clínica para você, só que ele não me falou nada, ele nunca me contou. Só que aí ele viu que você entrou na USP como professor. Aí ele falou, e agora? Ele quer ser... E aí depois eu lembrei que ele foi perguntar se quer dar aula mesmo e tal. Ele não me falou da clínica. Você quer dar aula, tal, quero, tal. Tanto que eu tive o prazer de ele já faleceu, né? De ele assistir uma aula minha na universidade, uma aula de graduação, tudo direitinho. Ele foi lá, assistiu uma aula de técnica cirúrgica. E olha como é que o mundo é, né? Muito tempo depois, não muito tempo assim, a gente acabou abrindo uma clínica, né? E hoje eu tenho 2 hospitais, né? Então você vê que dentro dessa trajetória muita coisa aconteceu. Eu estou resumindo aqui, mas muita coisa aconteceu. No meio do caminho fui até para os Estados Unidos, fiquei 3 anos lá estudando, fiz a minha tese de doutorado lá, fiz o o título de especialização que eu obtive lá em odontologia, escrevi livros, inclusive o primeiro livro da língua portuguesa em odontologia veterinária, e a veterinária me levou a começar a dar palestra de odontologia, e eu, quando dava aula, palestras, os veterinários me perguntavam, né, quanto custa isso? Quanto se cobra? Isso no começo de 90. Aí eu comecei a perceber que eles não sabiam cobrar. O veterinário não sabia cobrar, não sabia falar de vendas, entre aspas. Mas eu também não sabia nada. E aí eu comecei a me interessar que área da ciência ou da nossa profissão mexe com essa parte de cobrar, como fazer para convencer o cliente. E eu comecei a estudar marketing. Eu nem sabia o que era marketing, nada, zero. E isso era no final de 90.
E aí eu fiz marketing, estudei muito marketing, comecei a fazer cursos de vendas, cursos de persuasão e tudo isso, e comecei a dar aula disso para os veterinários. E isso me levou a estudar muita gestão, que me levou a estudar empreendedorismo, e hoje eu sou praticamente consultor de empresas, eu uso esses meus conhecimentos para fazer as clínicas que querem, os hospitais crescer, me procuram e eu ajudo isso nisso. Então, a coisa foi indo, muita coisa foi acontecendo, chegou nisso hoje aqui, né? Que bacana, a gente pode dizer que foi pioneiro na parte de odontologia e também de empreendedorismo, principalmente voltado ao marketing, você desbravou toda É o que diz essa aí. jornada. Inclusive, eu criei uma disciplina também, pela primeira vez, vou contar um caso para você. Há uns 15 anos atrás, eu tinha, né, intenção de criar uma disciplina de empreendedorismo dentro da faculdade de veterinária. Porque eu acreditava que era importante o médico veterinário saber empreendedorismo, etc. Gustavo, presta atenção, teve gente que foi absolutamente contra no meu departamento, a ponto de fazer uma carta, moção, contra ter uma disciplina de empreendedorismo. Isso foi passado em reunião de departamento. E foi dito, médico veterinário não tem que aprender isso na escola. Isso ele aprende depois. Mas foi passado lá na escola, na votação, e ele perdeu. Essa pessoa perdeu e a disciplina foi criada. E dos últimos 12, 13 anos que eu fiquei na universidade, fiquei 30 anos dando aula lá. Mais de 30 anos. Eu dava aula de cirurgia, várias disciplinas de cirurgia, odonto e de empreendedorismo. O que é muito legal, né? Porque o veterinário, na minha cabeça, precisa aprender isso. Então as coisas foram sempre eu nunca deixei a odontologia, inclusive. Eu dou aula até hoje de odontologia veterinária. Eu parei de operar com a pandemia. Aí eu parei. Mas estou querendo voltar porque a mão começa a coçar, entendeu? Quem tem o tino para coisa realmente não consegue ficar, né? Como foi essa transição, ou ainda, né, você passou por isso, estar na área acadêmica, né, como talvez um contratado, e ter o seu negócio? Você tem hoje 2 hospitais, né, também de renome na cidade. Como que foi essa transição para você manter em paralelo as duas formas diferentes, né? Foi muito difícil. Eu diria que foi uma das etapas mais difíceis da minha vida. Porque eu nasci muito simples, pobre, humilde, e a USP me fez ser alguém na vida. Eu entrei lá em 83 para 84, mas chegou uma época que a USP estava é como se ela estivesse me impedindo de fazer novas ações, atividades que não eram especificamente acadêmicas. Não só a parte de hospital, clínica, essas coisas, não. Mas dar aula de empreendedorismo, dar palestra, consultoria, eu ficava muito preso. Eu falei, está na hora de eu sair. E aí eu vi que eu tinha tempo para me aposentar pela legislação. Falei, bom, eu tenho tempo, consultei os advogados, falaram, você pode. Professores, especialmente universitários, mas não só universitários, com 25 anos de aula, eles podem se aposentar. No meu caso era mais ainda porque eu mexia com muita coisa insalubre. Cadáveres, né? Fenol, tudo que a gente utilizava, fármacos e animais e doenças. Então eu consegui me aposentar, mas foi difícil, porque pela legislação tem que entrar com recursos, tem que entrar com um monte de coisa, e aí deu certo. Mas foi difícil, você sair de um meio acadêmico, eu era aquele professor típico, o dia a dia acadêmico, tese, aula, reunião, deixar isso não foi simples, mas foi um alívio. Depois que eu saí, foi um alívio. E hoje eu acho que consigo atrelar tudo junto. As pessoas às vezes falam uma coisa interessante. Por exemplo, você é veterinário. Se você está me entrevistando aqui agora, vai ter gente que vai falar, deixou de ser veterinário. Porque na cabeça de algumas pessoas, ser veterinário é o clínico. Você é veterinário, está entrevistando um veterinário, você está fazendo medicina veterinária. Não exatamente clínica. Mas na cabeça de alguns, se você não opera, não põe a mão no animal, você não é médico veterinário. Isso falam, né? Vamos falar de você também. Deixou, abandonou. Não abandonei nada, estou fazendo medicina veterinária. Tanto quanto é uma outra área que a gente precisa ter, né? Isso é importante para a medicina veterinária. O que você está fazendo aqui é importantíssimo. Sim, e não vai muito longe. Ontem eu recebi 2 dessa afirmação que você fez. Mas você continua como veterinário? Viu? Falei, continuo, porém, realmente é um segmento diferente. Né? O professor sabe aí toda essa trajetória, né? Você desbravou muito sobre isso.
Então é importante reforçar que o veterinário tem diversas outras ferramentas, né, e habilidades que pode explorar. Falando um pouquinho que a gente tinha comentado sobre a questão realmente lá de trás, professor, entrando na graduação, passado 40 anos, participou de algumas transições do cachorro que era o cachorro de casa, o cachorro que ficava no quintal, e hoje o cachorro que divide a cama com a esposa, coloca o marido para o sofá. Como que o professor vê essa humanização dessa trajetória que você também fez parte? Eu sou tão velho que eu peguei uma fase antes dessa. O cachorro não era no quintal, era de rua. Eu vivia na rua, moleque, né? Morava ali no bairro do Ipiranga, em São Paulo. E eu vi essa transição mesmo. Os animais viviam 5, 6, 7 anos, 8 já era velhinho, 10 então era raridade. Hoje vive 14, 15, 16, 20. Isso é muito comum. E isso influenciou demais na medicina veterinária. Eu lembro que a gente não tinha, olha só, para tratar uma otite, inflamação do ouvido, né? Não tinha. Não tinha muito remédio, não tinha, você usava coisa humana e a gente fazia o que podia. A gente usava as máquinas humanas para fazer alguns exames, não tinha ultrassom, muito pouca gente tinha raio-x nas empresas, nas clínicas. Nossa Senhora, mudou muito, mudou muito, mudou muito. Para você ter uma ideia, quando eu me formei, tinha 20 faculdades no Brasil inteiro. Hoje está indo para 600. O Brasil sozinho tem metade das faculdades do mundo inteiro. Mudou muito. Se formavam muito poucos veterinários. Pra você ter uma ideia, o meu número de CRMV é 5 mil e pouco, já está em 60 mil. O que significa que os animais estão realmente dentro de casa, tem o lado bom, eu acredito que para o veterinário é bom, porque se cuida mais dos animais, e para nós é bom isso. Tem o lado que eu não vou entrar muito, que é o lado comportamental, que às vezes existe um exagero. Bicho é bicho, não é animal. Quer dizer, bicho é animal, não é gente, e o que você às vezes aplica para uma pessoa, você não pode aplicar para um animal. Mas as pessoas estão fazendo isso. Mas quem que faz muito isso? Os mais neuróticos. As pessoas completamente neuróticas fazem isso e tem gente que condena, né? Aliás, existe uma teoria no mundo que veterinário não sabe disso. Dizem que tem gente que é contra ter zoológico, né? Existir o zoológico. Não deveria existir o zoológico. E existem pessoas, existe um grupo de ativistas que é contra ter cães e gatos dentro de casa. Eles acham que cão e gato é um animal que não deve estar dentro de casa. Então, quando o veterinário se depara com um grupo desse, ele fica até assustado, porque imagina aquela pessoa novinha, se formou, quer ser veterinária de cão e gato, veterinária, e vê um negócio desse, um ativismo contra animais dentro de casa, o cara vai morrer, né? Ele não vai entender. A profissão é isso, ela tem tantas possibilidades e a gente está nesse mundo aí para isso. E não é só cão e gato, né, medicina veterinária. É uma série muito bacana. Aliás, eu falo isso. O médico veterinário é uma das profissões mais legais, não é porque eu sou veterinário, não. Você pensar bem, olha quanta coisa a gente pode fazer, mas o público não sabe disso. Quando ele toma um leite, tem um veterinário por trás. Quando ele come um ovo, tem um veterinário por trás. Quando ele come uma carne, tem um veterinário. Ele não sabe disso. E fora todo o restante que o médico veterinário, controle de vetores, tanta coisa, mas as pessoas não sabem. Mas isso se perdeu, né? Ao longo desses 40, 50 anos, o médico veterinário está muito voltado apenas à clínica de pequenos animais. Nós estamos perdendo áreas da medicina veterinária que o veterinário não quer mais fazer. Por exemplo, tem um amigo, virou amigo, mas era aluno meu, que ele falava: professor, eu preciso desesperadamente de gente para trabalhar comigo. Mas o que você faz? Peixe. Eu produzo peixe para vender. Tudo que eu produzo eu vendo. Eu não tenho veterinário. Então eu tenho que contratar engenheiro de alimento, eu tenho que contratar zootecnista, que também não tem muito. Eu tenho que contratar agrônomo. Imagina, agrônomo chega com peixe, o que tem? Ela falou: não tem quem faz. É uma área muito legal, mas o cara só quer fazer o quê? Cão e gato. É legal, mas está se perdendo, né? Depois não reclama lá na frente. Já estão reclamando, né? Que bacana. E toda essa trajetória ao longo desses 40 anos surgiu, né, despertou essa oportunidade de ir para a área da gestão. Eu acho que realmente hoje é quase que uma obrigação o veterinário saber sobre gestão. Mas até então, na minha época também, de 17 anos de formado, não tive nenhuma disciplina direcionada. E o professor, né, como comentou aqui recentemente, quis colocar isso em grade curricular. Como que o professor compara isso lá atrás, que não tinha essa matéria da parte do empreendedorismo, da gestão, e hoje que algumas instituições adequam isso? Como que esse cenário atual o professor vê? Então, eu vou dizer uma coisa que é histórico e na minha visão.
Por que que não era tão necessário ter gestão há 30, 40, 50 anos atrás? Quando eu pergunto isso, falam, não, mas gestão é sempre importante. De fato é, mas era muito menos importante, por uma razão simples. Não tinha concorrência. A concorrência era muito pequena. Na cidade de São Paulo tinha 5 grandes clínicas ou hospitais. 5, hoje tem 50, 60, 80, 100. Tinha 200 clínicas, hoje tem 5.000. Antigamente se formavam no Brasil inteiro 400, 500, 600, 800 pessoas por ano. Hoje se formam mais de 10.000. Se você não se diferenciar, você morre como veterinário. O veterinário de antigamente, até a década de 70, 80, isso também ainda acontecia. Se ele quisesse fazer clínica, ele abria uma clínica, ele ia ter dinheiro, ele ia ter sucesso. Se ele fosse bom, no mínimo bom, não precisa ser nota 10, mas nota 7, ele ia ganhar dinheiro. Tinha muito pouca gente fazendo. Como também tinha muito menos animais, né? Também tem essa. Com o tempo hoje, naquele bairro que ele era único, hoje tem mais 15, mais 20, ele tem que se diferenciar. Como que ele vai se diferenciar? Ele vai ter que aprender gestão, os números dele, se as contas fecham. Porque senão ele vai falir. Tá? Aliás, eu vi muito hospital e clínica número 1 da cidade, no Brasil inteiro, faliu. Porque a cabeça do médico veterinário, que não é nada empresarial, ficou obsoleta, ficou antiquada, perdeu a empresa, faliu a empresa. Empresas que eram top na cidade, era número 1, faliu. Sendo que às vezes tem um jovem de 30 e poucos anos que abre uma empresa, aprende além de veterinária a empresariar e está aí tendo muito sucesso porque tem que aprender gestão. Gente, não tem como, vai ter que fazer isso. Que bacana. Nós estávamos numa palestra que o professor deu em Rio Preto, há um mês atrás mais ou menos, e o professor colocou uma frase lá que me marcou muito. Uma frase do professor Dair Ribeiro. Ele fala que quem está correndo está andando, quem está andando está parado e quem está parado está indo para trás. O que a gente consegue extrair disso aí, professor? 2 coisas. Tem gente que odeia essa frase, porque tem gente que acha que pensar nisso é corrida de rato, é você só pensar em dinheiro, número, e odeia. Não gosta disso. Eu quero ter o meu ritmo, quero ter o meu equilíbrio de vida. E eu não estou dizendo que é certo ou errado. Ele vai colher o que ele está fazendo hoje. E eu diria que hoje em dia, realmente, é tanta gente fazendo a mesma coisa, que se ele ficar parado, alguém vai comer, engolir, passar por ele. O mundo hoje é muito dinâmico, é muito rápido, é muito incerto, é muito complexo. Se ele ficar esperando, ele vai ser engolido. O que é esperar na medicina veterinária? Você precisa ter equipamentos mínimos e bons. Eu vou dizer que daqui 10 anos, quem não tiver raio-x, ultrassom, e daqui 20, quem não tiver tomografia ou ressonância, está morto. E estou dizendo que todo mundo já tem que ter um aparelho de fazer exame de sangue, tá? Um aparelho de fazer bioquímica sérica e hemograma, está morto. Se não tiver, está morto. Aliás, as empresas hoje estão sendo vendidas e compradas, coisa que lá atrás não existia. O primeiro que fez isso foi em 1986 para 87 no mundo, que foi um grande hospital, a rede de hospitais americanos, foi o primeiro que começou a fazer isso. Isso veio para o Brasil que trouxe, né? A grande empresa mundial comprou uma grande empresa aqui no Brasil. Esse é o mundo, e as pessoas às vezes ficam assustadas, porque elas querem manter a mesma velocidade que estavam. E, infelizmente, vão sofrer muito. São esses que vão falir lá na frente. Então a pessoa fica às vezes meio assustada comigo, né? Corra. Não é que eu quero correr, porque se você não for muito ágil, é que nem cirurgia, se você não for ágil para fazer o diagnóstico às vezes, e o tratamento, vai morrer. Se você pegar um animal com torção volvo-gástrica, se você ficar esperando um dia para o outro, morreu. Você tem que fazer agora o diagnóstico e operar hoje. É a mesma coisa na empresa. Se você não operar hoje a sua empresa, ela não vai sobreviver 5 anos, 10 anos. É isso? Que bacana. Uma outra frase que eu ouço também, o excesso de passado, depressão. O excesso de presente, ansiedade. E o excesso de futuro, o excesso de presente, perdão, estresse. E o excesso de futuro, ansiedade. Como que você vê isso dentro da medicina veterinária, que nós temos índices alarmantes de burnout também?
Então, burnout é a doença da moda, né? E se você conversasse com meu avô, já morreu faz muito tempo, mas se você conversar com alguém que tem 90 anos, está lúcido, absolutamente lúcido, ele não vai saber o que é burnout. Mas se você falar burnout é uma pessoa que é assim, 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 ele vai falar, isso aí é esgotamento mental. Sempre se falou em esgotamento mental, mas a pessoa tem que falar um número, um nome maluco aí para aparecer, escrever um livro e ganhar dinheiro. É esgotamento, entendeu? É normal. E na veterinária não é só na veterinária que isso está acontecendo. Isso está acontecendo em qualquer área. Porque, na minha opinião, tá? Eu estudo psicanálise, né? Sou um psicanalista em formação. Na medicina veterinária e nas outras áreas, justamente por aquilo que eu citei anteriormente, que o mundo é muito veloz, incerto, complexo, as coisas são muito rápidas e as pessoas se sentem atrasadas. Então ela já vê o futuro, já se sente extremamente ansiosa. Ela vê o presente, está estressada porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que levar meu filho para a escola, depois eu tenho que levar ele para a natação, depois eu tenho que fazer o cabeleireiro meu, depois eu tenho que ligar para não sei quem. Meu Deus, antigamente era mais calmo. Hoje em dia, com esse negócio aqui, celular, se a pessoa não responder em 2 minutos, você já acha que aconteceu alguma coisa, você já começa a dar bronca. Antigamente, você ficava sabendo que a tia Lourdinha faleceu semana passada. Hoje em dia, o que eles fazem? Olha, a tia Lourdinha está morrendo, olha, você faz ao vivo. Isso está causando as pessoas ficarem extremamente estressadas, ansiosas, como você disse, pelo futuro, mas isso sempre houve, tá? Piorou, na minha opinião, piorou sim, e não é só na veterinária. Dizem que a veterinária tem um índice alto, eu tenho lá minhas dúvidas, mas pelos estudos realmente tem, porque o veterinário tem algumas outras características, né? Que tem junto com a gente, mas de fato eu vejo muita gente estressada, especialmente os jovens. Os caras da minha idade menos, porque a gente era tanta pancada que a gente tomava, que a gente aprendeu a lidar. Os jovens não sabem lidar tão bem com isso. Agora, uma coisa que eu quero fazer uma ressalva. A gente fala muito do jovem, né? Geração Z, geração millennial, que os jovens que não sabem lidar com frustração. De fato, Gustavo, tem muita gente que não sabe lidar com frustração, e eu diria que tem muito mais jovem hoje que não sabe lidar com frustração. Mas, no passado, sempre houve pessoas que não sabiam lidar com a frustração. Sempre houve mimimi, entendeu? Hoje tem mais, mas vamos levar em conta o seguinte, também nessa geração de jovens tem muita gente que não tem nada de mimimi, não tem nada de não sei lidar com isso, pessoa que tomou pancada, aliás, eles vão engolir os outros. Aquele outro que quer equilíbrio de vida, que não quer fazer um plantão, que não quer ficar um sábado, domingo, que acha que é muito pouco que ele vai ganhar, aquele outro que vai fazer o plantão até de graça, ele vai engolir essa moçada mimimi. E isso é triste, sabe por quê? Se você olhar as estatísticas da medicina veterinária, diferente de algumas profissões, embora algumas também sejam assim, o que vai acontecer com esse jovem que reclama, que não quer fazer plantão, que não quer, eu não ganho para trabalhar tudo isso não. Eu sei o que vai acontecer com esse cara. Ele vai se frustrar muito ao longo dos anos, e daqui 5 anos, máximo 10, metade deles vão abandonar a profissão. Metade vão abandonar. Vai trabalhar com o pai, com a mãe, outra coisa que não tem nada a ver com a veterinária. A outra metade que fica, eu te garanto que metade que fica está extremamente frustrada, é esse que fica causando nas empresas onde eles trabalham, ficam reclamando de tudo, estão absolutamente estressados e esses que vão ter burnout. Eu até prefiro que ele abandone para não ter burnout do que fica tendo alucinações, fantasias e um monte de coisa, e causando nas empresas. Sempre teve gente que causa, mas hoje está tendo mais. Então você que está aí me vendo e fala, está difícil contratar, está difícil achar gente boa. Antigamente a gente fazia 10, 15 entrevistas para achar um bom. Hoje você tem que fazer 50 entrevistas para achar um bom. É a vida. Ou você fica reclamando, ou você parte para 50 entrevistas. É assim que a gente tem que fazer, Gustavo, não tem jeito. Ou reclama e cai fora, ou reclama e faz alguma coisa para ter um resultado. É assim que tem que fazer. É assim mesmo. Professor, você tem uma grande ajuda da sua esposa, da Priscila, e você tem em casa 4 filhos. Como você teve o seu exemplo do seu tio, né, que te motivou a despertar essa paixão pela veterinária, como que você reflete isso para os seus filhos? Alguns são adeptos, querem a sucessão do Gioso, alguns são aversos à veterinária. Como que é isso em casa, nos bastidores? Olha, tem um de 5 anos, então não dá para saber. Eu acho que ele nem vai ser veterinário, porque ele tem 5 anos. Ele só fala de número
soma, multiplicação, quinquilhão ele fala, infinito, ele está... Meu Deus, ele só fala dessas coisas. Acho que não vai ser veterinário. Um está fazendo administração, outra está fazendo medicina, então já está mais perto. A outra parece que quer fazer arquitetura. Então, ninguém vai querer, eu acho, fazer medicina veterinária. E tem mais 8, tem 4 de 2 pernas, mas tem 8 também de 4 patas, né? Em casa são 12 lá em casa, né? De filhos. E isso tudo bem acontece por causa da Priscila, tá? A Priscila é muito forte nisso, não tem tempo feio. Se tiver que 3 da manhã ela tá lá, eu vejo, ela fica doida às vezes. Eu vejo uma funcionária nossa, né? Eu estou muito atarefada, estou com muito problema, não estou conseguindo. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 hospitais, tenho mais as empresas de curso de consultoria e dou conta, você não dá. E a pessoa mora sozinha às vezes, ou mora com os pais, não tem filho, não tem nada. E está estressada. Infelizmente, muito dessa geração está assim, né? Bacana. Bom, professor, você impactou muito na minha vida, né? Eu falo que realmente contribuiu demais, foi um gatilho e uma mudança de chave para mim, mas eu queria que você pudesse compartilhar também com quem está nos vendo, essa área do empreendedorismo, essa parte da gestão, a importância que isso tem para se continuar se capacitando, continuar se atualizando e conseguindo realmente alcançar o que é a medicina veterinária até onde ela pode chegar. O que você pode deixar de mensagem para essa pessoa? Olha, como diz o Roberto, o Chiniachik, ele fala, o importante é ser feliz, né? Ele tem até um livro falando disso, o importante é ser feliz. E é mesmo. Agora, você está feliz? Você que está me vendo aí, você está feliz? Fazendo o que você faz, onde você faz, com as pessoas com as quais você se relaciona em casa e na empresa, você está feliz? Se você está feliz, não importa quanto você ganha. Não importa, você está feliz. Só que, Gustavo, se você conversa com 10 veterinários, quantos vão falar que estão felizes? Nem 20%. Menos 2? Não estão felizes. Por que não estão felizes? Uma série de coisas, mas uma delas, e muito forte, eu não ganho o que eu acho que eu mereço. Eu não consigo ganhar para cuidar bem da minha família. Meu filho quer ir para a Europa, eu não tenho dinheiro. Eu quero fazer uma viagem, eu não posso. Eu quero trocar o carro, eu não consigo. Dinheiro, não adianta. Vai lá querer tapar o sol com a peneira. Se você não está feliz com a medicina veterinária, seja autônomo, seja dono de empresa, o que você vai fazer com isso? Vai ficar dando murro em ponta de faca, reclamando que o conselho não faz nada por mim? É o presidente, é o governador, é a economia, o cliente não me entende, os veterinários são desunidos. Isso é o dia a dia. Eu quero saber o que você vai fazer com isso. Agora, pensa do lado contrário. Existe um monte de veterinário, e eu conheço, graças a Deus, muitos, que estão felizes, com seus perrengues normais do dia a dia, mas ganham bem, viajam para a Europa, os filhos estudam nas melhores escolas, têm carros bons, têm casas boas, estão felizes. Eles descobriram alguma coisa que talvez o outro não descobriu. É aí que o empreendedorismo entra. Você tem que entender o que eles fazem, por que eles são assim. Agora eu vou te falar uma das coisas, tá? Se você pegar um médico veterinário que se deu muito bem na profissão, ganha dinheiro, o que ele tem de característica forte, todos eles? Eles trabalham 12 a 16 horas todo dia. Eu vejo gente que abre uma empresa e quer trabalhar 8 horas. Isso é para funcionário, não é para dono de empresa. Dono de empresa, nos primeiros 10 a 15 anos, Gustavo, é para trabalhar 12, 14, 16, 18, às vezes 24 horas. Não quero isso para mim. Então é melhor você não ter empresa. Porque eu quero ter férias. Mas nos primeiros 5 anos, férias é para quem pode, não é para quem quer. Férias é para funcionário, não é para dono de empresa. Quando eu falo isso, tem gente que me odeia. Estou perdendo uns 3 clientes agora aí, uns 3 amigos aí, porque ele fala, não concordo. Ele não concorda e vai continuar sempre repetindo a mesma coisa. E daqui 5 anos sai da profissão. Então, empreendedorismo significa eu entender como funciona a cabeça de um dono de empresa, se ele é empreendedor ou não, e não tem segredo. Não tem esse negócio, o segredo para o sucesso. Sabe qual é o segredo? É trabalhar que nem um doido. Acabou. Pense em alguém que você conhece, você que está me vendo aí, pense em alguém que você conhece que é muito rico, mas muito rico. Descontando meia dúzia de pessoas, o príncipe Charles, que agora é rei, né? Rei Charles, ele é rico e nasceu rico. Mas, sinceramente, eu não queria ter a vida que ele tem. Entendeu? Ficar com Camila Parker, trocou a Lady Di, mó linda, bonita pela Camila, mas bem, ele gosta dela. Ele nasceu rico. Mas me fala um que ficou muito rico e não trabalha que nem um louco, 12, 18, 40 horas, 50. Aliás, o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, ele escreveu um dos, né? Às vezes ele é o primeiro, às vezes é o segundo. Ele escreveu assim: pessoas que querem mudar o mundo trabalham 80 horas por semana.
com picos de 100 horas. Aí eu repostei esse negócio dele no Instagram, no Facebook. Eu recebi um monte de gente escrevendo assim, ainda bem que eu não quero mudar o mundo, ainda bem que eu quero ficar na minha. Não adianta, um dono de empresa nunca trabalha menos do que 60 horas por semana. Nunca. Então, quem está me vendo aí, você quer ser dono de empresa? Você vai encarar 80 horas por semana? Aí não quero isso para mim não, então vai escolher outra coisa. Não, mas não dá. Dá depois de 15 anos. Aí você começa a fazer, tira o pé do acelerador. Mas depois de 15, depois de 20. Mas eles querem agora. Imediatismo, não dá, não rola. É difícil realmente, né? É insano fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Então acho que realmente é um ponto de partida para muitos colegas da área também, né? Isso aí. Professor, para a gente finalizar essa nossa entrevista aqui, como que você enxerga agora os próximos 40 anos da medicina veterinária? Você já vivenciou 40 anos, o que a gente pode prospectar para os próximos 40 anos, seja na parte técnica, seja na parte de empreendedorismo, de gestão? Qual a sua visão? Minha visão é maravilhosa. Os próximos 40 anos, provavelmente eu não vou estar aqui, os próximos 40 anos, quase certo, e vou ter 100. Os próximos 40 anos são muito bons por vários motivos, qualitativo e quantitativo. Quantitativo porque mais animais vão existir. A não ser que aconteça alguma hecatombe, alguma coisa muito diferente, né? Como já teve aí o Covid e tal, vai ter muito mais bicho. Então vai crescer o número de bichos e cada vez esses bichos com mais qualidade, o que significa que mais animais dentro de casa, né? Saindo das ruas. Outro dia eu viajei para uma cidade que eu não vou falar o nome, mas eu me senti 40 anos atrás. Bicho na rua, aquelas casas simples, tudo que como eu vivia quando eu era criança. Isso vai cada vez acabando. Então, o número de animais crescendo com qualidade melhor, isso é tudo de bom para a profissão. Eu falo uma coisa que tem gente que não gosta. Alguns gostam e alguns sabem. Quer saber o que vai ser o Brasil daqui 30, 40? Olha para os americanos. Europeu um pouco diferente. Olha para os Estados Unidos. O que eles estão fazendo hoje como média, é o que faremos daqui 30, 40 anos. Viaja, olhe, visite clínicas, fale com os médicos veterinários. É o futuro nosso. O futuro da veterinária é esse. Então, se você está entrando agora na veterinária, você escolheu a área certa. Desde que você consiga entender o caminho das pedras. Ser empreendedor, não basta mais ser só médico veterinário. Você tem que saber técnica veterinária, miligrama por quilo, né? CID, TID, OBID, dose, mas você tem que saber gestão e empreendedorismo. Você vai ganhar muito dinheiro se você quiser. Muito dinheiro mesmo. Como hoje tem muito veterinário ganhando muito dinheiro. É que eles ficam na moita quietinho, né? Mas tem muito. E quando eu falo isso, sabe que alguns falam para mim? Duvido. Aquela clínica está faturando milhões. Duvido, é tóxico. É lavagem de dinheiro. Ele não admite que tem alguém que achou o caminho das pedras, é feliz como veterinário e como gestor empresário. Isso existe, gente. Isso existe. Aprenda isso. Eu ajudo você, o Gustavo ajuda você nisso. Excelente, professor. Mais uma vez queria agradecer pela sua participação, por esse bate-papo. Dá para a gente se estender aqui por muito tempo, mas obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns pelo seu programa. Um beijo. Tchau. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui no canal O Livro das Profissões da Usinaria e até a próxima. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.